Admilson, como também todo o corpo de obreiro. Louvar a Deus pela vida do pastor Jackson, que é o meu pastor. E se hoje eu sou pastor ali no Planolar, é porque eu sou fruto dele. Amém? Então louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Ali está minha esposa, faça assim, minha companheira de todas as horas. Amém? Ali da Grovila, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra. Eu preciso que você abra sua Bíblia para a gente fazer a leitura do texto. Uma palavra de Deus para esta igreja. E eu serei breve na minha oportunidade. Tá bom, irmãos? Não irei falar dos irmãos, mas é preciso, capítulo 10, versículo 46. Mas é preciso aplicar a palavra de Deus nessa noite. E Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Oh, glória! E quantos vieram receber de Deus uma palavra? Capítulo 10, versículo 46. Eu quero ler somente 46 com toda a igreja, em nome de Jesus. Eu vou ler o 46 e logo após nós iremos ler todos juntos, tudo bem? E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão de pessoas, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. Vamos repetir? Por favor, todos juntos no 3, 1, 2. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão de pessoas, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. Na sua tradução pode estar à beira do caminho. Deus, te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, por favor, para a ministração nessa noite da palavra de Deus. Nós acabamos de ler um texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Esta passagem que nós acabamos de fazer menção está registrada nos 3 evangelhos, a saber, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Mateus ele vai narrar que foram 2 cegos. Marcos vai narrar que foi um cego, e ele vai narrar de maneira categórica, dizendo que Jesus estava saindo de Jericó, quando o cego o avistou. Por favor, me dê a sua atenção. E começou a clamar a Jesus. Já o evangelista Lucas, ele vai narrar que Jesus estava entrando em Jericó. Ora, aqui não há uma contradição em nenhuma das 3 interpretações de narrativa. O que acontece aqui é que Mateus ele vai narrar 2 cegos. Marcos vai narrar que é um cego e ele vai descrever a história desse cego. E Marcos vai narrar que Jesus está saindo de Jericó. E Lucas vai narrar que Marcos vai narrar que Jesus está entrando, saindo, isso mesmo. E Lucas vai narrar que Jesus está entrando. Marcos está saindo e Lucas está entrando. Então o que é que acontece aqui? O texto vai narrar dizendo que quando Jesus está, eu quero acreditar na seguinte interpretação, que Jesus não está nem saindo nem entrando. Por quê? Porque Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo que existe hoje na terra. Você lembra da Jericó que Israel, Deus deu vitória, e Canaã é Jericó, e Deus deu vitória a Israel, e Jericó foi derrubada, e você conhece a história e a passagem bíblica. Jericó é o ponto de divisa. Por quê? Porque existia uma nova Jericó, a Jericó de Herodes, onde estava o seu palácio de inverno, e agora não se sabe se, quem está entendendo? Se ele está na antiga Jericó ou na nova Jericó. Eu quero acreditar
e eu quero que os irmãos me dêem essa permissão para esta interpretação e esta aplicação, que ele está entre o ponto de divisa entre a antiga Jericó, que eram as ruínas da antiga Jericó, e a nova Jericó. Ele está sentado à beira do caminho, nos informa o texto, e ele está mendigando. Eu quero que você entenda nessa noite que aquele que mendigava naquele tempo, ele usava uma capa. A capa era a condição dele diante da sociedade e que lhe permitia ele mendigar. E Jesus está passando nesse momento, e Jesus está caminhando neste momento em uma nova Jericó, porque no capítulo 11 Jesus agora ele vai entrar na cidade de Jerusalém e ele não volta mais. Então o cego está à beira do caminho mendigando. Só que o texto nos informa que ele ouve falar que era Jesus de Nazaré. Quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, o texto vai dizer o seguinte: que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu quero que você entenda nessa noite que a forma como o cego clamou a Jesus, como ele gritou a Jesus, foi o ponto crucial para que o seu milagre acontecesse. Por quê? Porque ele gritou de uma forma diferente. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está clamando a Jesus pelo seu título messiânico. Ele está dizendo: Senhor, eu acredito que tu és da geração de Davi, que tu és aquele da linhagem de Davi, e que o Senhor é aquele que escreveu Isaías dizendo: eis que as virgens conceberá e dará luz a um filho, e esse será o seu nome, Emanuel, que traduzido será Emanuel, que será o Deus conosco. É aquele que vai nos purificar, é aquele que vai nos limpar, é aquele que disse todos os profetas: eu acredito que é o Senhor, então eu não vou perder a minha oportunidade. É Ele que está vindo aí, então eu vou clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quando ele clama, quando ele grita, quando ele abre a sua boca, porque no grego gritar significa, ou clamar significa gritar em alta voz, ou gritar sem parar. Quando ele começou a gritar, ou seja, quando ele começou a clamar a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que a multidão que estava andando com Jesus, ela começou a repreender o cego, ela começou a repreender Bartimeu. Se você for estudar a história de Bartimeu, a tradição vai dizer que o seu pai era um soldado, um sargento da velha guarda, e que quando se aposentou, ele edificou, ele teve um grande comércio, e quando surgiu o Império Romano, e agora ele se levanta, ele se opõe contra este império, o império vai crucificar ele, e vai pegar Bartimeu, ou seja, o filho do Timeu, do sargento, e vai furar os seus olhos. Então ele estava naquela situação, ele sabia porque ele estava ali, ele sabia o que ele já passou para estar ali, ele conhecia a sua trajetória, ou seja, quem sabe da nossa história somos nós, quem conhece da nossa história somos nós, não é quem está de fora olhando, não é quem está de fora julgando. Talvez alguém olhou para ele e disse: olha para isso, é filho do sargento, está jogado, é filho do sargento, está abandonado. Mas entenda uma coisa, tudo tem um tempo na nossa vida. Jesus tem um tempo na nossa vida para operar. Jesus está passando ali. Quando ele ouve que é Jesus, ele não perde a oportunidade, porque Bartimeu é alguém que entende que só Jesus pode tirar ele daquela situação, que só Jesus pode mudar a sua história. Jesus está passando, Jesus está passando com a multidão. Então diz: Jesus, filho de Davi,
Tende misericórdia de mim, Senhor. Ele clama a primeira vez, eu sinto Jesus aqui nesta casa. Ele clama a primeira, ele clama a segunda, ou seja, ele gritou a primeira vez, Jesus não parou. Ele gritou a segunda vez, Jesus também não parou. Me permite esta aplicação. Ele gritou a terceira, a quarta e a quinta, a sexta, a sétima. Jesus também não para. Mas quando ele grita 8, a 9 e a 10, Jesus ele ouve o grito do cego e diz assim: eu vou parar para dar vitória a ele. Eu vou parar para dar vitória a ele. Quando Jesus ele para, é a hora do milagre acontecer. Porque o cego está clamando, o cego está gritando. Eu vou liberar nesta noite para quem tem mão para levantar. Enquanto você grita, enquanto você adora, não importa, tem uma multidão que quer te parar. Tem uma multidão que quer parar você. Tem uma multidão que está querendo calar a tua voz. Mas eu vejo os cantores emanência como profeta de Deus nessa noite. Se você continuar clamando, Jesus vai ouvir o teu clamor e vai te dar vitória. Cadê a igreja que já entendeu que o clamor move o céu? Deus está escutando o teu clamor. Deus está escutando o teu grito. Escuta isso aqui. Escuta aqui o que Jesus ministrou no meu coração. Enquanto o cego estava parado, sem gritar, você viu multidão querendo parar ele? Não. Mas quando ele falou assim: é Jesus que está vindo aí, alguém falou: é Jesus, filho de Davi. Quando ele disse assim: Jesus, filho de Davi, a multidão falou assim: vamos ter que calar ele, vamos ter que parar ele. Ele está gritando demais, ele está clamando por Jesus demais. Eu vou liberar nesta noite. Enquanto ele estava parado sem gritar, ninguém tentou parar ele. Mas enquanto ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele falou: vou gritar. Aí a multidão falou assim: vamos calar ele. Multidão não quer calar quem está parado. Multidão não quer calar quem está estacionado. Multidão não quer calar quem está estagnado, estático não. Multidão quer parar quem está gritando. O diabo ele não tem medo de você. Ele tem medo do teu grito, porque o teu grito está movendo o céu. É o grito do cego que está incomodando. É o grito do cego que está incomodando a multidão. Quando a multidão diz assim: ele está clamando, vamos parar ele. Só que quando tem uma multidão querendo nos calar, Jesus está dizendo assim: eu estou parando para dar vitória. Estou parando para dar vitória. E o texto vai dizer: eu vou parar, mas eu preciso aplicar isso. Quanto mais a multidão dizia: cala-te, mais ele clamava. Quanto mais a multidão dizia: você não pode gritar, você não deve clamar por Jesus, mas ele clamava. Parece soar no texto que quanto mais a multidão tentava para ele, mais era combustível de Deus descendo sobre a vida dele, dizendo: se tem alguém querendo que eu pare, é porque eu estou no caminho certo. Se tem alguém que quer que eu pare, é porque eu estou no caminho certo. Eu vou aplicar para você entender. Se você louva e alguém está querendo que você pare, é porque você está no caminho certo. Se você está pregando e está incomodando, é porque você está no caminho certo. Se você está pastoreando e está incomodando, a multidão está se levantando, é porque você também está no caminho certo. Se você está dentro da tua casa pregando, fazendo, e o inferno está se levantando dizendo: para que esse grito, para que esse clamor, é porque você está fazendo o que é certo. Enquanto você clama, enquanto você ora, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está operando na tua vida. Eu vim dizer para esta igreja que o que não pode parar na tua vida é o clamor. Não é o inferno que vai definir se o teu milagre vai acontecer. É a continuidade do teu clamor. Porque
Porque multidão sempre vai ter para tentar nos abater. Multidão sempre vai ter para tentar nos parar, para tentar dizer assim: você não consegue, você não vai. Só que eu venho dizer que está na situação que está, conhece. Porque deve clamar e porque deve gritar. Está querendo parar o teu grito, não é? Está querendo parar a tua voz, não é? Está querendo abater você, não é? Mas não tem como parar um leão que ruja. Não tem como parar um leão que grita. Cadê você que vai clamar, rapaz? Cadê você que não vai parar de gritar? Tá querendo calar você, tá querendo abater você. É porque o teu grito tá subindo. É porque o teu grito tá subindo. É porque o teu clamor tá incomodando o velho. Quanto mais ele clamava, mais alguém tentava abater ele. Repreender quer dizer censurar, quer dizer intimidar, ser ameaçado. Ai, ai. Dizer assim: eu não, como Jacó, eu não largo a minha bênção. Eu não vou perder a minha bênção. Quem é que estava? É Jesus, então eu vou clamar. É Ele, então eu vou clamar. Clama, meu filho. Quanto mais você clama, mais o céu se move. Jesus já está parando para te dar vitória. Alguém tá, eu preciso aplicar isso nessa noite, porque tem alguém que precisa disso. Tem alguém que está olhando para você e dizendo: vai morrer no meio do caminho, vai morrer mendigando à beira do caminho. Mas enquanto você tiver boca para adorar, mas enquanto você tiver boca para gritar a Jesus, Ele não vai te deixar morrer na beira do caminho. Ele não vai deixar você prostrado na beira do caminho. E você já entendeu que esta é a última oportunidade. Ou você adora, ou você continua no lugar que você está. Cadê a igreja que vai dar glória? Cadê? Aí Jesus manda chamar ele. Já vou encerrar. Foi muito breve. Parece que eu já pulei até o horário. Aí Jesus fala assim: manda chamar ele. Eu quero acreditar que aqueles mesmos que tentaram bater ele foram os mesmos que Jesus falou. Eu quero que você, Pedro, se levante e diz assim: Senhor, foi esse, foi esse, foi esse. Eu vim gritando, mandando o cego parar. Foi, então vai lá, fala que eu estou te mandando chamar. Ele vem. E quando ele chega próximo de Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Essa pergunta é decisiva. Essa pergunta é o divisor de águas. Se ele vai continuar na beira do caminho ou não. Por que, pregador? Porque se ele diz que queria que quisesse casa, carro, império, domínio, ele continuaria na beira do caminho. Mas quando ele disse assim: Senhor, eu quero enxergar novamente, o milagre que ele necessitaria era enxergar novamente. O milagre que ele precisaria poderia ser até um carro nos dias de hoje, uma casa, uma fazenda, quem sabe até mesmo, aleluia, uma grande empresa, quem sabe um grande poder na sociedade. Mas ele disse assim: eu não quero casa, não quero carro, eu também não quero fazenda. O que é que tu quer? Eu quero enxergar novamente, Senhor. Eu quero enxergar novamente. Quando ele disse assim: eu quero enxergar novamente, Jesus falou: veja, veja e veja. Quando Jesus entrega a visão para ele, a Bíblia vai dizer que agora ele não anda mais à beira, mas ele anda no caminho. A igreja que entende que não vem pedir o que precisa, mas o que necessita, ela não anda na beira do caminho, ela anda no caminho. Por quê? Porque quem anda na beira mendiga, passa fome, é humilhado. E quando Jesus chama, ele não deixa mais ninguém andando na beira do caminho. Agora vai ter que andar no caminho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus.
Satanás já perdeu na sua vida. O que Satanás já investiu na sua vida já caiu por terra. Mas ele já investiu muito, eu já padeci muito. Estava à beira do caminho, é passado, estava. Agora você está no caminho, porque você serve ao Deus que tudo pode, que tudo faz. Cadê a igreja que anda no caminho? Tudo que Satanás ele quer ver você andando na beira do caminho. Mas a igreja que recebe de Deus o que necessita nessa noite não vai continuar na beira, vai andar no caminho. Quem anda no caminho tem pão, porque Jesus é o pão da vida. Quem anda no caminho tem água, porque Ele é a água que dá e que mata toda a sede daquele que vem a Ele. Quem anda com Jesus não padece, não morre, porque é pregador, porque Ele é aquele que supre todas as coisas. Ele é aquele que dá e sustenta, que mantém, que traz provisão para aquele que anda no caminho. Mas eu não tenho mais a capa, Senhor. Eu sou aquele que posso fazer na tua vida. Quando Jesus chama ele, ele falou: não preciso mais da capa, eu não preciso mais disso. Aqui é Ele dizendo para nós nessa noite: quando você recebe o chamado de Deus, é provisão, é provisão, é provisão. Amém? Você toma posse. Você não anda mais na beira do caminho, você anda no caminho. Amém? Por favor, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Quero fazer uma oração, já entrego. E peço perdão se eu passei aí, não olhei o horário. Falei que seria breve e não me contive no horário. Eu acho que eu passei alguma coisa aí. Deus, feche seus olhos. Aqui está a tua igreja, Senhor. Jesus, quantos entrou aqui nesta noite na beira do caminho, Senhor? Mas o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou esperamos, Senhor. Ministérios na beira do caminho, meu Deus, projetos na beira do caminho, Senhor. Sonhos na beira do caminho, Pai. Famílias na beira do caminho. Jesus, tantas coisas na beira do caminho, Senhor. Mas o Senhor é aquele que está passando no nosso meio e que tem o poder para fazer infinitamente mais, Senhor, para que possamos andar no caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Agradecimento. Sente um pouquinho aí, irmãos. Se preocupe não, daqui a pouco você come. Primeiro se come a palavra, para depois comer o alimento. Eu quero avisar os irmãos de lá de Agrovila que amanhã à noite é o nosso ensaio, viu? Senhores, amanhã à noite, às 7 da noite, todos os senhores do grupo devem estar na congregação ensaiando, até porque nós estamos com hinos novos e precisamos ensaiar. Então faça um esforçozinho e esteja lá. Como a maioria da congregação está aqui, terça-feira é nosso culto de doutrina lá, não é aqui não, lá. Eu quero pedir encarecidamente aos irmãos que estejam no culto de doutrina, obreiros, os irmãos, para a gente orar mais e a gente meditar na palavra de Deus. Muito bem. Agradecer primeiro a Deus a confiança do pastor da igreja, que quando a gente dirigiu essa igreja, que ele era menino, e veja como a gente fica velho, né? Ele era menino.
E hoje não é mais menino não, né? Ele hoje é quem pastoreia. Quero agradecer todo o coração dele. Ao meu irmão, Domingos Ferreira. Amigo do Correia. Correia mesmo. Ao nosso irmão Augusto, que está lá fora, que são os obreiros daqui, e que a gente tem uma estima muito grande. Por que eu digo isso? Porque foram eles que me ensinaram no início da minha caminhada aqui. Eu sou grato. Se eu sou o que sou hoje, comecei por aqui. Aleluia. Desejo ao nosso irmão que o nosso culto lá dia de domingo começa às 6 horas. Já estou te dando. Agora eu vou passar para quem de direita. Ela está minha sobrinha, né? Chegou um dia lá já para ter um menino, não teve menino nenhum. E chegou lá em casa, 2h30 da manhã, ela e a outra sobrinha. Tomei até um susto. Duas mulheres. Mas Jesus guardou elas. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu agradeço. As irmãs de Agrovila que vieram, claro, ficou lá alguns que não veio, mas eu agradeço também. Muito obrigado.